mudança e está havendo muita mudança. E dentro disso aí, o que acontece? O eletrotécnico é responsável por muitas coisas dentro da área. Não é só a parte de máquinas. Você hoje em dia está vendo muita transmissão de dados. Você acaba, puta, eu tenho que entrar na área de informática, eu tenho que entrar na comunicação digital. Tem. Por quê? Hoje em dia tu não tem nem mais operador dentro de uma subestação. Ela é controlada à distância. O cara controla em cima de um celular, de um notebook, de um tablet. Ele liga e desliga a subestação. Então a comunicação é feita por dados. Aí tu fala, mas já está assim, hoje já há. Onde que tinha um operador que ficava lá 24 horas plantado, hoje em dia já não existe mais. Coloca lá simplesmente um controle automatizado e você vai fazer o controle à distância. Aí dá um defeito, puta, não manjo nada de informática, não manjo nada de CLP, comunicação de dados. Cara, tu morre na praia. Então não dá para me chegar assim para você de definir, ó, tu vai ser aquele técnico montador, vai ser o técnico executante de ligação de motor. Eu não sei, cada um de vocês vai ter uma especialização diferente. Cada um vai buscar um campo diferente. A nossa área virou tipo medicina. O cara estuda medicina, quando ele se forma, que ele vai tentar decidir, puta, eu vou ser um médico cirurgião. Ah, você é um ginecologista. Eu vou ser isso aqui. Aí o cara vai decidir qual é a carreira que ele vai seguir pela frente. E a nossa área é a mesma coisa. Hoje em dia tu tem que estudar um monte de coisa, porque uma depende da outra. Mas depois você vai ter que buscar a sua especialização. E não dá para você ser especialista em todos os setores. O médico cirurgião é uma coisa, o médico clínico é outra coisa. O médico clínico não vai fazer uma operação. De repente você tem médico de coração, de repente tem médico de fraturas. Cada um na sua área, mas é tudo médico. E todos eles estudaram o corpo humano. Todos eles sabem o que existe no corpo humano. Só que, com o passar do tempo, houve tanta evolução dentro da medicina que o médico vai ter que especializar numa determinada área. E o que acaba acontecendo, está acontecendo hoje em dia no mercado, não só a eletrotécnica, como outras áreas, houve uma evolução muito grande e cada um vai ter que buscar um perfil que melhor se encaixa dentro da área. Quer dizer, você termina de se formar, eu quero trabalhar em tal lugar. Aí você vai ter que caçar qual é o lugar que você vai trabalhar, que tipo de trampo que você vai querer. Ah, eu vou querer ser eletricista montador. Tudo bem. Eu vou ser residencial. Beleza. Cada um vai correr um trecho. Tá? Seria isso aí. O pessoal tá chegando aí, nem falaram comigo, nem nada, só tá todo mundo ouvindo aí, ó. Tem um aí. Então nós temos aí, ó. Bom, vamos dar uma relaxada um pouco aqui. Alexandre, tu tá aí? Levanta a mãozinha pra mim aí, Alexandre. Isso. Arthur, você tá aí, Arthur? Levanta a mão pra mim. Pode deixar a mão levantada. Aí, Bruno, Daniel, boa noite. Tá aí, Daniel Ada, levanta a mão pra mim, Daniel. Você não sabe levantar a mão, tu tá de quarentena. Fernando Rosa, você chegou, Fernando? Ah, João Nascimento, tá aí? Aí, Jonathan Lois, tá aí? Tá. Laércio, tá aí, Laércio? Tá. Misael. Laércio Furtado não levanta a mão. Rafael. Agora é o Renan. Renan também tá aí, ó. Renan. E aí, Renan, não levanta a mão? Tiago da Silva. Boa noite. Então, boa noite para todo mundo. Levanta a mão, seu Adam, vai. Larga só tu que não vai levantar a mão. Boa noite, professor. Boa noite, levanta a mão aí. Pô, todo mundo tá com preguiça de levantar a mão no computador? Caraca! Tá levantado aí, meu, você não tá vendo? Ah, mas tu não quer fazer ginástica, tava com a mão baixada lá? O Fernando Rosa tá lá, o Fernando Rosa tá treinando lá.
Tá levantando a mão e abaixando. Tá fazendo um cara academia agora. Ô, pessoal, vamos só falar um pouquinho de aula agora, mas não vou estender muito a aula de hoje não. Tudo bem, gente? Vocês chegaram agora, eu estava falando... Tranquilo. Quem chegou aí, eu não estava passando matéria não, é que o Adam entrou cedinho na aula aí, foi o primeiro que entrou, e eu estava falando para ele que eu estava fazendo uma aula de transformador, que eu dou aula durante o dia de máquinas, 2 para a molecadinha. Lá tem que falar de transformador. Então, quando vocês chegaram, eu estava falando do transformador zigue-zague. Futuramente eu retorno a esse assunto aí. É que o Rada me pegou aqui a hora que eu estava iniciando a aula, eu estava mexendo no slide. Dentro da situação aqui, vamos aproveitar esse momento inicial aí para não perder tempo depois. 4º módulo aqui, ó. Geração, transmissão e distribuição de energia. Quando você fala de geração, o nosso foco de aula, nosso objetivo de aula é exatamente esse aqui, ó, pessoal. Nosso objetivo de aula é isso aqui, ó. Sistema elétrico de potência, introdução à geração, transmissão e distribuição, tá? Primária e secundária, geração de eletricidade, tipos de usinas hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, aspecto construtivo, físico, energia solar para aquecimento, energia solar para sistema fotovoltaico, biogás, barragem, fontes de energia eólica, solar, maré, atuação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é o ONS. Aí eu falo do Sistema Interligado SIM, que é o mapa SIM, falo um pouco da atuação da ANEEL, das concessionárias de energia, distribuidora de energia, falar um pouco de subestação, que nem eu estava mostrando no vídeo aí para vocês, tá? Estudo de linha de transmissão, aspectos construtivos, parâmetros das linhas. Aí entra essa outra parte aqui, ó, circuitos polifásicos. Quando entra nessa parte aqui, já entra uma parte de cálculo, sistema por unidade, conceitos básicos de transformação. Então, transformação de diagrama unifilar. Eu tenho aqui, ó, por unidade, transistório de linha de transmissão, tá? Componente simétrica, curto-circuito trifásico, cálculo das correntes, tensões, dimensionamento de disjuntores. Isso tudo aqui é cálculo. Falar um pouco de curto-circuito fase-terra, tá? Curto-circuito fase-terra, curto-circuito bifásico, ó, curto-circuito bifásico, sistemas de proteção, os códigos de numeração de manobra dos elementos, tá? E no caso aqui teria um projeto final que acaba nunca executando esse projeto final aqui, tá? Então a grade curricular é essa aqui que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Exatamente essa é a nossa grade curricular que nós temos aí. Dentro disso aí, o que acontece? Vamos acertar as ideias. Eu tenho aqui, ó, uma apostila de GTDE que é só teoria, tá? E uma outra apostila de GTDE que é proteção, que envolve cálculos matemáticos. Então, geralmente, quando eu estou em sala de aula, eu faço os caras tirar xerox, fazia, né? Quando a gente assistia a aula. Pessoal, tira a cópia do primeiro capítulo aqui que a gente vai fazer alguns exercícios em sala de aula. Então, justamente aqui eu tenho ligações de TCs, tá? Vou analisar corrente. Então, nós temos as ligações dos TCs, as ligações dos TPs posteriormente, tá? Aí entra TP, transformador de potência, e posteriormente analisar um circuito de uma entrada de uma área comercial. Aí no final dessa apostila aqui eu termino uma área comercial. Cadê? Aqui é transformador TP. Aí entra aqui essa parte final aqui. Eu jogo cargas para vocês de um setor. Esse setor poderia ser o quê? Uma padaria, uma oficina mecânica, qualquer coisa do gênero, onde que envolve equipamentos elétricos.
E eu tenho que analisar o meu sistema de fornecimento de energia. Então, eu tenho que analisar essas correntes de entrada da minha rede. Isso aqui seria minhas cargas. Então, eu chego nesse primeiro momento aqui, falando até a parte de você estar dimensionando a entrada de uma parte comercial ou industrial. Certo? Então, justamente, o que eu estou querendo dizer com essa minha fala, a nossa disciplina, ela abraça dois momentos. Um momento que você fala de teorias, de blá, 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 um monte de blá, blá, blá. E a outra é a parte de proteção, que você precisa entender de sistema elétrico, como é que analisa as redes, tá? Então, para isso aí, eu costumo fazer, venho fazendo já há uns bons anos, da seguinte forma: como eu entro 2 vezes na semana para mim dar aula, eu toco a disciplina como se fosse 2 disciplinas. Uma falando de proteção, de cálculo, tudo que envolve em termos de segurança de uma instalação. E, posteriormente, a outra aula que eu tenho que falar é falar de energia nuclear, solar, energia da maré, tudo bateção de papo que a gente vai ter que ter. Então, essa aula que eu discuto, geração de energia, que você está produzindo a energia elétrica, normalmente eu rodo alguns vídeos em sala de aula. Então é aquele momento que eu falo para a molecada, ó, a aula da semana pipoca. Então, quando toca essa aula que a gente vai discutir sobre a produção de energia elétrica, geralmente eu uso vídeos que eu baixei, que eu tenho, para estar me auxiliando na aula. Então é mais escutar os vídeos, observar a fala e complementar o assunto. Eu complemento o assunto conforme vai rolando. Se nós estivéssemos em sala de aula, existiria uma atividade para vocês, que é seminário. Eu dividiria em grupo, e cada grupo iria fazer um seminário. Um ia falar do ONS, o outro da ANEEL, o outro de sistemas de fornecedora de energia. E a cada aula que cada grupo apresentasse, se o grupo não tivesse uma satisfação em cima do tema que eles fizeram, eu complementava a aula. Então, geralmente eu usava isso em sala de aula como uma atividade avaliativa. Então, eu dava aula até um certo momento e depois sorteava os temas e dividia a sala em grupo. E justamente seria no dia que está todo mundo junto que eu fazia isso. Então, normalmente era 8 seminários que surgia. Só que hoje aqui não dá para fazer isso aí dessa forma, tá? Por enquanto, eu mesmo não estou preparado para fazer esse seminário pela internet. Então, eu não estou preparado para estar discutindo a forma de seminário pela internet, que eu acho que ficaria difícil. Mas na sala de aula teria condições. Talvez nas futuras turmas, se continuar sendo aula pela internet, eu vou até cobrar, tá? Mas imediato eu que vou dar essas aulas de ONS, de ANEEL, de distribuidora de energia nuclear, sou eu que vou falar. Então, vocês não vão estar participando, vão estar mais observando. Agora, dentro das aulas, o que acontece? A cada mais ou menos 2 semanas, eu jogo uma atividade, tá? Para vocês estarem correspondendo à perspectiva que o Centro Paula Souza quer. Que no começo eles queriam que jogasse uma atividade a cada semana, depois passou a cada 15 dias. Então, quer dizer, geralmente eu passo as aulas e eu já proponho uma atividade em cima dos temas que está sendo abordado. Então, em cima disso aí, você vai fazer e dar a resposta final, tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar durante o semestre. Para isso aí, o que acontece? Material de aula,
Essa aula de GTDE, eu já estou mais preparado para ela do que a matéria que eu estava preparando, tá? Porque eu entro aqui com TCs, por exemplo. Eu entro com TC, parte 1. Então, se eu vou começar a discutir o assunto TC, eu já tenho uma aula preliminar para mim estar abordando a minha aula sobre os transformadores de corrente. Por quê? Após os transformadores de corrente, nós vamos fazer alguns exercícios em cima disso aqui. Eu vou estar executando alguns exercícios. Então, na verdade, esses exercícios que eu estou te mostrando aqui, ó, 1.1, isso aqui é um exercício que eu aplicava em sala de aula. Aí, dentro disso aí, como eu não tenho mais a bendita sala de aula, eu só tenho o meu computador aqui, eu vou abrir ele de novo aqui só para vocês entenderem. Porque, ó, meu capítulo 1, exatamente, você vai observar que eu inicio aqui, ó, com um exercício, tá? Ó, estou iniciando aqui, ó, com um exercício aqui. Aí tu fala, esse exercício que você está fazendo aqui, eu já criei um slide do mesmo exercício que está lá e eu vou resolver esse exercício, a explicação, através da internet. Então, esses materiais aqui, eu vou estar postando aula a aula. Cada aula que eu tiver, eu tenho um slide já preparado para o andamento do semestre. Se eu conseguir passar todos os meus slides, vocês estão roubados. GTDE, segunda parte, transformador, TP. Então, eu já tenho aqui meu slide de TP também preparado para mim falar sobre os TPs. E, posteriormente, vou fazer os exercícios em cima dos TPs. Então, ó, já tenho a aula preparadinha para estar conversando sobre TP, tá? Posteriormente, eu vou agora para a terceira parte. Parte 1, parte 2, parte 3. Entrada de energia. Então eu vou para a parte 3. A parte 3 eu vou estar discutindo aquilo que eu falei com vocês. Uma entrada de energia. Então, na verdade, nós temos a entrada de energia aqui. E eu vou ter que analisar esse quadro de distribuição com bancos de capacitores, como é que eu vou fazer a minha instalação. Então, a proposta desse momento aqui é exatamente isso que eu vou estar fazendo aqui, ó. Então, é justamente isso, ó, aquele exercício que eu mostrei para você, que eu tinha minhas cargas despenduradas. Eu vou estar executando exatamente isso aí. Porém, lá no final do meu slide, todos os finais de slide aqui, eu deixo postado uma atividade para o aluno fazer. Ó, atividade para poder fazer. Eu tenho 1, 2 atividades. Se eu pegar o primeiro slide que eu mostrei para você, também, de TC, eu pegar lá no final do meu TC aqui, ó, eu tenho lá atividade. Ah, então quer dizer que tu tem uma atividade já pronta? Já. Atividade 1 e 2. Eu acabei a aula, eu já estou postando o meu slide e já tem atividade referente à aula que eu acabei de dar, tá? Então, a preparação da aula é exatamente isso aí. Dentro disso aí, posteriormente, a gente vai estar entrando em sistema por unidade. E sistema por unidade eu também já tenho tudo preparado também, tá? Só estou querendo ilustrar para você o andamento da aula. Sistema por unidade. Puta, sistema por unidade, eu tenho um monte de aulas já preparada. Introdução, seletividade, parte 1, curto-circuito trifásico, curto-circuito bifásico, curto-circuito fase terra, curto-circuito fase terra e cálculo de tensão. Então, isso aqui já está tudo preparado. Agora, só resta saber se eu vou conseguir fazer isso tudo. Semestre passado eu consegui, tá? Com um pouco de suor, mas consegui passar pela internet. Só que o pessoal tem que estar interagindo nas aulas, principalmente nas aulas que
não tem divisão de turma, é no momento que entra o cálculo. A outra aula dá para você até assistir por vídeo, tá? Mas a aula que envolve cálculo, eu até gravo a aula, mas fica difícil se você se não interagir com a aula. Então, quando envolve cálculo, o cara tem que estar ligado no que eu estou falando, já perguntando, tirando as dúvidas, porque nós estamos distantes, fica difícil. Eu te mandar um slide, mandar uma atividade e o cara não participou da aula, daí fica difícil. Agora, o cara participando, ele consegue fazer de boa, já de experiência na turma passada. Geralmente o pessoal que não participa era aquele pessoal que tinha dificuldade de fazer as atividades, tá? Então seria isso que eu queria falar nesse primeiro momento de aula aí. Dentro da situação aí, alguém quer fazer alguma pergunta aí? Oi? Pô, meio de boa, professor, tranquilo. Então, a informação da aula de hoje era essa que eu queria passar. A semana que vem eu vou começar já nos tópicos oficiais da aula. Fala. Professor, você vai disponibilizar essa apostila aí no Teams pra gente? Todo material, só não costumo colocar vídeos pesados, mas todo material que eu dou em sala de aula, acabou o tópico, eu já venho aqui, eu já posto na página de vocês. Acabou aqui, eu venho aqui no arquivo aqui, eu já posto imediatamente dentro do arquivo para você estar pegando o material. Entendeu? Terminou a aula, terminei o tópico, eu já posto imediatamente. Geralmente, as atividades, o que acaba acontecendo? Eu termino uma aula hoje, no final do meu slide tem atividade. Daí eu falo pro cara, daqui a semana que vem, que eu vou executar essa atividade aí e eu vou começar a cobrar. Então você já pode ir fazendo em casa, que na hora que eu postar a atividade para ser entregue, se você for ligeiro, você já fez, tá? Já está feita. Então, quer dizer, eu não cobro imediatamente a atividade de maneira oficial. Eu dou uma semana antes a atividade para depois eu estar cobrando a atividade. Porque antes de eu lançar, se o cara quiser fazer pergunta, a gente discute o assunto, o aluno que estiver interessado, tô disposto a bater papo aqui, tirar dúvida, tudo bem. Na hora que eu lançar, cara, aí você vai iniciar a sua atividade, problema seu. Então, quer dizer, você tem uma semana para me chegar, perguntar, ver, conversar comigo. Termina a aula, não lanço imediatamente a atividade. Eu dou uma semana de prazo para me lançar aquela aula que eu apresentei, mas só que você já tem um contexto que eu vou cobrar. Então você fala assim, então quer dizer que quando você terminar o slide, o primeiro slide que eu abri aqui, GTDE, TCs, o primeiro slide. Quando eu dei essa aula pertinente a TC, lá no final eu vou estar postando, a sua atividade está aqui. Só que essa atividade vai ser transformada numa prova. Então, essa atividade vai ser transformada em uma avaliação. Aí tu fala, como é que é o sistema aí? O sistema é a seguinte situação, avaliação do primeiro bimestre. Vamos lá, GTDE. Então, aí tu fala, puxa, essa atividade é o que eu vi lá no slide. Aí tu fala, pô, esse exercício que está lá, olha só, esse exercício está aqui, no meu slide. Aí tu fala assim, quer dizer que isso aqui está na sua atividade que tu está cobrando em sala de aula? Transformei aquilo que eu passei de aula numa avaliação que você vai executar e me entregar. Tá? Só que não vou pegar ninguém de surpresa e inventar provinha de surpresa. Não, é uma atividade daquilo que foi conversado em sala de aula. Então não tem como o cara, entre um espaço e outro, até perguntar, tirar uma dúvida, se o cara não estiver entendendo. Aí beleza, mas aí depende do cara querer também participar e perguntar. Se o cara não quiser perguntar, não pergunta. Para mim, eu vou dar como entendimento que ele entendeu tudo que eu falei em sala de aula.
Então, exatamente aqui, você fala, pô, é a mesma atividade aqui, ó. É a mesma atividade. Só que eu não posto essa avaliação, essa atividade aqui, de maneira no final da aula. Eu demoro um tempo de uma semana para mim estar postando ela. Tá? Dando tempo o cara cair a ficha do cara para depois começar a cobrar. Beleza? Mais alguma pergunta? Alguma pergunta a mais? Então, gente, vocês estão dispensados agora, pode fazer outra coisa, não precisa ficar conectado na internet, não. Eu vou fazer minha chamada aqui, ó. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Abaixei minha lista de presença, já está finalizado as atividades da hoje à noite, tá? Semana que vem eu vou pegar fundo aí, pegar série em cima dos conteúdos. Então já vem preparado, descansa aí. Na semana que vem a gente está pegando firme em cima dos conteúdos. Perfeito? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não, beleza, professor. Boa noite. Então, uma boa noite. Tranquilo. Pode se dispensar. Valeu, professor. Boa noite. Até semana que vem. Eu só não vou desconectar meu computador agora para cumprir fachada de horário de aula. E se alguém perguntar de que sala que tu fala que é da mecânica, de qualquer área. Eventos. Falou, professor. Falou? Menos eletrotécnica. Eu vou deixar minha máquina ligada aqui para não falar que a gente invadiu mais cedo. Falou? Falou.